pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Last Call. Você já sabe, toda sexta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um Last Call, encerrando essa semana muito bem informado. Então a gente traz aqui os principais indicadores, as principais notícias de tudo aquilo que ocorreu na semana. Tá bom, pessoal? Vamos lá, sem mais delongas, porque foi uma semana agitada, pessoal. Bom, a semana começou no domingo, ela já não começou nem na segunda, né? No domingo a gente começa com o PIB do Japão. O PIB do primeiro trimestre, ele é um PIB que ele veio em linha com aquilo que o mercado estava projetando, que era uma queda de 0,5%, tá? Mas, no acumulado anual, a gente vê uma queda de 1,8% contra uma projeção de queda de menos 2%. Ou seja, é um PIB que, apesar de ele estar em queda, ele está menos ruim do que o projetado pelo mercado. Seguimos para segunda-feira, ainda com uma semana bem tranquila, começo de semana bem tranquila, né? A gente teve feriados em Hong Kong, feriados na China, e a gente teve o Boletim Focus, e confesso para vocês que o Boletim Focus me surpreendeu um pouco com o fato dele não alterar projeções de dólar. Ele manteve a projeção de dólar em 5,05, né? E a parte de IPCA e a parte de PIB subiram, né? Então a gente teve alta na tendência de inflação, né? A tendência de inflação foi para 3,90, né? Estava em 3,88. O dólar foi mantido em 5,05, né? E a projeção da Selic também em 10,25 para final de ano. O que me causa um pouco de estranheza, pessoal, é a manutenção do dólar em 5,05, tá? Se projeta-se um dólar em 5,05, a tendência é que um dólar mais baixo contribua para uma inflação um pouco menor, ou para uma alta menor de inflação, tá? Então esse é um ponto que, para mim, causa um pouco de divergência. Por quê? Porque o dólar, querendo ou não, ele contribui para uma alta de inflação, né? Se você tem um dólar mais caro, você tem uma tendência maior de exportações, então o mercado interno é menos abastecido. Se você tem um dólar mais alto, as importações ficam mais caras, consequentemente o mercado interno fica mais caro também. Então, uma boa parte da inflação está diretamente ligada ao preço do dólar. Se você projeta um dólar muito inferior ao que nós temos hoje, a tendência é que você tenha uma alta de inflação ou uma inflação menor, né? Consequentemente, se você tem uma inflação menor, você poderia ter uma Selic menor. Então, para mim, ainda está um pouco divergente as informações no Boletim Focus. Porque se eu mantenho um dólar a 5,05, eu poderia ter uma tendência de inflação menor ou talvez uma tendência de Selic menor, né? Só que ele está mantendo essa projeção em 5,05, acredito eu, né? Espero que tenha alguma alteração agora no Boletim Focus que vai sair na segunda-feira, né? Vamos acompanhar para ver, mas é isso, pessoal. Então, na segunda-feira a gente teve somente o Boletim Focus aqui trazendo essas informações para a gente, né? E na terça-feira, a terça-feira ela começa a ficar um pouco mais aquecida, ela começa a ter um pouco mais de informações. Então a gente teve o IPCA na terça-feira em 3,93, um IPCA acumulado dos últimos 12 meses em 3,93. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o IPCA no Boletim Focus está em 3,90. Ele está muito alinhado com o que tem ali, né? Mas ainda assim a projeção do dólar lá está muito inferior, tá? E o IPCA mensal em 0,46, que foi superior ao projetado pelo mercado, que era 0,42, tá? Então isso fez com que o mercado projetasse, talvez, né, aumentasse suas apostas para um corte de 0,25 na Selic ainda esse ano, então, ou seja, traria a Selic para 10,5, para 10,25, mas uma outra parte do mercado já está apostando em nenhum corte da Selic ainda para esse ano, né? Ou seja, a gente teria uma Selic que se manteria em 10,5, né? Com isso, a gente teve taxas de juros futuras, né? O mercado futuro elevando suas taxas, né? Por quê? Porque a gente teria uma taxa de juros mais alta por mais longo prazo. Então, aqui contribuiu para a gente ter um dia onde o preço do dólar deu uma recuada, uma leve recuada, tá? Então, esse indicador contribuiu para que o dólar desse uma leve recuada, mas foi muito momentâneo. Ele saiu logo pela manhã, né? E aí logo pela manhã a gente teve uma pequena queda de dólar ali, mas na sequência o dólar passou a subir e fechou a terça em alta, né? Ainda no final da terça-feira, a gente teve o IPC e o IPP chinês, né? Que é o Índice de Preço ao Consumidor, Índice de Preço ao Produtor, né? Se você preferir a sigla inglesa, é o CPI ou PPI, tá? Então aí vai de cada um aí. Qual que é a grande questão? A gente consegue ver um ICP em queda lá na China, tá? Então a gente tinha uma projeção de ele se manter linear, ou seja, 0% de alta, né?
e veio para o mês de maio uma queda de 0,1%. É muito pequeno, mas é uma queda, tá? E aí, quando a gente olha na projeção do acumulado, era projetado um acumulado em 0,4 e esse acumulado ficou em 0,3. E o IPP um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais caro, vamos falar assim, do que o projetado. Era projetado uma queda de 1,5%, era para ele ficar negativo em 1,5%, ele ficou negativo em 1,4%, ou seja, preços um pouquinho acima do que era projetado pelo mercado. Indo para quarta-feira, a quarta-feira foi um dia agitado para o mercado de câmbio, pessoal. O dólar abriu, na abertura ele deu uma leve, ele subiu ali, deu um pico de alta de mais ou menos uns 2 centavos. Na sequência ele caiu. Então, se eu não me engano, acho que ele abriu a 5,35, 5,34 mais ou menos. Ele foi a 5,37 e depois ele caiu para 5,33 ou 5,34, eu não lembro ao certo, acho que foi isso, acho que ele caiu para 5,34, tá? E depois, né, isso foi até 9h30 da manhã, ele fez isso, né? Ele teve esse super alto, depois ele veio, caiu bastante, e na sequência, por volta de 9h40 mais ou menos, ele começou a subir, e ele ficou 1 hora subindo, e nessa 1 hora ele subiu quase 10 centavos, ou seja, o dólar abriu, né, por volta das 9 horas da manhã, ali 9h30 o mercado abriu, né, deu pico, caiu e subiu, então até as 10h30 da manhã, o dólar já tinha oscilado mais de 10 centavos tranquilamente. Foi um dia muito acalorado para o mercado de câmbio, tá? Por que foi um dia muito acalorado para o mercado de câmbio? Porque logo na largada, né, logo na abertura do dia, a gente teve crescimento do setor de serviço aqui no Brasil crescendo 0,5%, né? E no acumulado anual um crescimento de 5,6%. Mas o importante foi o ICP americano, tá? Que é o CPI, aí o índice de preço ao consumidor, e era projetado em 0,3 e veio em 0,2 para o mês de maio, né? Quando a gente olha no anual, um projetado de 3,4 contra o indicador ficando em 3,3. Ou seja, isso aqui deu margem para falar assim, não, o Fed vai fazer 2 cortes de juros ainda esse ano. Por quê? Porque a gente tem uma inflação começando a cair, né? Então, o mercado estava majoritariamente projetando um único corte de taxa de juros americano ainda esse ano, e depois desses dados, o mercado passou a apostar em 2 cortes de juros ainda para o ano de 2024 lá nos Estados Unidos. Mas isso aqui foi muito momentâneo e logo na sequência o dólar passou a subir fortemente. Por que o dólar passou a subir fortemente? Primeiro, na quarta a gente teve algo super importante por volta das 3 horas da tarde, que foi a decisão da taxa de juros americana. Não era a decisão em si o ponto mais importante, sim a declaração normalmente dos membros ali, né? Ou seja, do presidente do Fed, o Jerome Powell, né? Mas antes da declaração dele, o dólar subiu exponencialmente. Por quê? Porque a gente voltou a ser aflorado, né? Na verdade, não caiu no esquecimento, mas a gente tem a medida provisória sobre a utilização do PIS e COFINS, que é uma medida provisória que está no dia a dia, que está uma discussão muito intensa para decidir se o Brasil vai ter déficit fiscal ou não, tá? Então, se essa medida não entrar, a tendência é que o Brasil tenha déficit fiscal ou que o governo busque outras formas de arrecadação. E por volta das 10, 11 horas da manhã, né, teve uma nova discussão, né, governamental sobre isso, né, foi devolvida essa MP para o governo, falando assim, olha, não está correto, a gente precisa discutir, né, resumindo de forma super simples aqui para vocês. E alguns membros do governo, entre eles o nosso presidente e alguns outros membros, deram algumas declarações que o mercado não enxergou com bons olhos aquelas declarações, né? E aí, com isso, fez o dólar subir exponencialmente. Então, a alta do dólar não foi só por indicadores, mas foi por um risco fiscal que o Brasil tem corrido nos últimos dias, tá? E aí, a gente chega no final da quarta-feira, ali por volta das 3, 4 horas da tarde, a gente tem o Fed mantendo a sua taxa de juros lá, a taxa de juros americana em 5,5, como era projetado, e aí vem sim a declaração do presidente Jerome Powell, né? O presidente do Fed, ele não descartou possibilidade de alta, então ele mudou um pouco o tom, porque até então estava totalmente descartado, falava-se que não teria nenhum tipo de alta de taxa de juros, então era totalmente descartado, e ele voltou à tona falando assim, olha, a gente não descarta, existe uma possibilidade, mas por enquanto a gente não vê nenhuma necessidade de utilizar a alta dos juros para conter a inflação. Tá? Inclusive ele fala assim, a inflação está caminhando de uma forma muito lenta, mas ela está caminhando para uma tendência de queda, né? Então
ela está voltando para tudo aquilo que a gente precisa, para tudo aquilo que a gente tinha colocado de meta, mas de uma forma muito mais lenta do que o que a gente esperava, né? Portanto, a gente descarta a possibilidade de 2 cortes de taxa de juros esse ano e provavelmente teremos somente um corte de taxa de juros. De forma resumida, foi mais ou menos isso que ele falou, ou seja, ele afirmou ali que a tendência é que o Fed corte somente uma vez a taxa de juros americana esse ano, ou seja, a gente deve ter um corte de taxa de juros de 5,5 para 5,25 ainda em 2024. A projeção que estava na terça-feira de 2 cortes de taxa de juros caiu por água depois dessa declaração. Isso fez o dólar se manter acima de 5,40 por toda a quarta-feira. Na quinta-feira, o dólar deu uma bela de uma recuada, então ele rompeu novamente o piso de 5,40 que estava, né? E veio ali fechando mais ou menos em 5,36 por ali. E a gente teve alguns outros pontos que contribuíram, né? Então o governo veio à tona de novo falando sobre o MP, falando assim, olha, não é bem assim, né? Ele jogou panos quentes em cima ali e amenizou as últimas falas que eles tiveram. Então o mercado entendeu e reviu as decisões deles, né? E os próprios parlamentares, então o governo de forma em geral, né? O governo brasileiro, não só o presidente, mas todos os membros ali do governo brasileiro trabalhando para que dê tudo certo e amenizaram um pouco essa questão da MP, tá? Então provavelmente essa MP será aprovada por todas as declarações que nós tivemos, mas ainda tem algumas discussões para serem feitas. Isso fez o mercado se acalmar um pouco e contribuiu para uma queda de dólar. Tivemos também vendas no varejo, né, com um crescimento de 0,9, mas abaixo da projeção, que era uma projeção de 1,3, né? Então, o mercado em si cresce 0,9, mas abaixo do projetado e acima do que foi no mês anterior, tá? O mês anterior foi o mês anterior, que é o mês de março, né? Porque essa mensuração é de abril. Então, no mês de março, as vendas no varejo cresceram 0,3 e no mês de abril cresceram 0,9, inferior às projeções, que era de 1,3, tá? E aí no acumulado anual a gente fica com um crescimento de 2,2, abaixo do que é projetado também, tá? Então, essa parte de vendas no varejo aqui foi um golpe duro para o Brasil, né? Apesar de ser um crescimento abaixo do que se projetava, mas pior do que esses números foram alguns números americanos, né? Então a gente tem aqui os pedidos iniciais de seguro-desemprego que vieram superiores ao que era projetado, né? O que era projetado era 225 mil e vieram 242. E o IPP, que é o índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos também, era projetado numa alta de 0,1 e ele veio negativo em 0,2. Né? Então, notem que a gente tem mais pedidos de desemprego, ou seja, mais pessoas, né, desempregadas com menos renda circulando, o índice de preço ao produtor caindo, né? E aí a gente já teve alguns dados durante a semana que mostraram também uma tendência de queda da inflação. Então isso aqui veio para trazer mais uma dúvida para o mercado, falando assim, poxa, será que vai ter somente um corte, ou com esses novos dados aqui, talvez o Fed possa chegar a fazer 2 cortes, né? Então trouxe um pouco mais de incerteza para o mercado os dados de quinta-feira, tá? E para fechar a semana hoje, né, na virada da noite, aí a gente começa com o Banco do Japão, né, o Banco Central do Japão lá, mantendo a taxa de juros japonesa em 0,10% ao ano. E aí a gente tem um IBCBR, pessoal, esse aqui surpreendeu muito negativamente, tá? A gente tinha uma projeção de 0,45 de alta e o IBCBR veio em 0,01, ou seja, estável, né? Quando a gente compara com o mês anterior, esse aqui é o IBCBR de abril, né? Se a gente compara com o IBCBR de março, em março a gente teve uma queda de 0,34. Ou seja, né, a gente vem de um mês negativo, né? Então foi ok o fato de ele praticamente ser um IBCBR zerado, né? Mas a gente vinha de meses anteriores positivos, né? Então a gente veio de meses anteriores positivos, mas em queda. Então quando a gente olha o gráfico, a gente olha uma queda. Nos últimos 4 meses a gente vê queda no IBCBR e agora, né, o IBCBR praticamente zerado. Lembrando que o IBCBR é um dos principais indicadores para a mensuração do PIB, né? Ou seja, eu acho que talvez aqui deve haver alguma revisão do PIB brasileiro, tá? Porque ele veio
realmente muito abaixo do que se era esperado. E para fechar sexta-feira, pessoal, a gente teve o relatório de política monetária do Fed. Eu comentei sobre esse relatório no nosso First Call, que a gente postou na segunda-feira, e comentei também no nosso grupo de Morning Call, que nós temos lá no WhatsApp, onde eu posto, né, tudo isso que eu comentei para vocês, eu comento de forma detalhada lá, tá? Mas esse relatório que ele trouxe, pessoal, ele trouxe o Fed falando assim, olha, é pouquíssimo provável que a gente tenha os mesmos níveis de taxas de juros que a gente tinha na época pré-pandemia, tá? Então, aqueles juros de 0,25%, 0,5% ao ano que nós vimos nos Estados Unidos na fase pré-pandemia, o relatório do Fed, o Jerome Powell, o presidente, declarou que é pouco provável que a gente volte a ver indicadores nesse nível, tá? E, consequentemente, fez as taxas de juros subirem mais um pouquinho. E quando as taxas de juros futuros dos Estados Unidos sobem, o que sobe junto? O dólar. Sim, pessoal, o dólar fechou hoje, sexta-feira, em 5,381, tá? Muito próximo aí dos seus 5,40. Uma semana muito nervosa, onde o dólar oscilou mais de 10 centavos tranquilamente essa semana, né? Ele foi lá a seus 5,30 e alguma coisinha, passou dos 5,42, chegou a 5,43 quase. É uma semana muito estressante para o mercado cambial, né? Muito bom para quem exporta, conseguiu ganhar bastante. E veremos o nosso Boletim Focus de segunda-feira se ele traz alguma outra visão diferente para a gente. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, nos acompanhe em todas as redes sociais. Estamos no Spotify. Você pode nos ouvir ou nos assistir por onde você quiser. Tá bom? Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.